Oi galera, quanto tempo! Eu tô de volta para mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito massa porque eu vou continuar o vídeo passado, que foi o Conselho de Salomão, que ele deixou registrado em Provérbios. Eu li Provérbios todo e escrevia o que aquele versículo me trazia de conselho. E aí é esses conselhos que eu escrevi que eu tô trazendo para esse vídeo, que eu trouxe no vídeo passado também. Mas como foram muitos conselhos que eu anotei, não coube tudo num vídeo só. Aí eu tô trazendo a parte 2, a parte final, né? Provérbios, ele tem muitos conselhos. Só que tem vários versículos que ele repete o conselho que ele deu lá atrás, sabe? No vídeo eu não vou repetir, eu só vou falando conselhos diferentes. Eu pretendi gravar esse vídeo logo na outra semana. Eu gravei um numa semana e queria gravar esse na outra semana. Só que a minha vida aconteceu muitas coisas que acabou interrompendo o meu projeto de gravar pro canal. Só que eu tô de volta, é isso que importa, né, galera? E eu quero dessa vez voltar pra ficar de vez. Então, ainda bem que você tá aqui assistindo esse vídeo. Depois vocês podem testemunhar se realmente fiquei ou se eu sumi de novo. Vamos lá, os conselhos de Salomão que estão registrados em Provérbios. O primeiro conselho é: trate bem os animais. Sim, gente, olha que interessante. Na Bíblia fala pra gente tratar bem os animais. Não sei se você que já leu Provérbios, que já leu a Bíblia, né, de capa a capa, já tenha reparado isso, mas lá tá escrito isso. Em Provérbios 12:10 está escrito assim: os bons cuidam bem de seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Ou seja, nós temos respaldo bíblico para cuidar bem dos animais. O segundo conselho é falar coisas positivas. Sabemos muito bem que às vezes a nossa tendência, quando a gente está passando por alguma situação difícil, algum problema, é usar muito a negatividade, né? Ficar reclamando, ficar falando mal das pessoas. A nossa tendência é cair nisso. Mas a Bíblia nos fala pra gente sempre falar coisa boa, sempre falar bem das pessoas, bem dos outros, ser grato. Em Colossenses 4:6 diz, né? A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a Bíblia nos fala para saber falar. A Bíblia nos aconselha a sermos pessoas positivas e não sermos pessoas pessimistas. Afinal de contas, a gente tem um Deus que cuida de tudo, independente da situação, do momento que a gente está passando, a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas e que a gente não precisa ser pessimista diante da realidade, mesmo que a realidade nos esteja dizendo que não está nada indo bem. O terceiro conselho é: se alguém te aborrecer e tiver fome, dá-lhe pão e água para beber. A palavra de Deus é muito clara no quanto a gente deve amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, abençoar os que nos maltratam. E eu sei que na prática isso não é nada fácil, porque a gente é carne, a gente é ser humano. E a nossa tendência é, quando alguém nos maltrata, a gente maltratar de volta, né? Às vezes a gente não maltrata, mas dentro do nosso coração a gente fica tipo: aquela pessoa, ela precisava de uma justiça. Porque somos carne, somos pessoas, seres humanos falhos, cheios de defeitos. Mas a Bíblia nos ensina que a gente deve ser diferente do que o nosso desejo carnal deseja ser. Ela fala pra gente abençoar aquele que nos amaldiçoa, bendizer, falar bem. Imagina que difícil. O evangelho mesmo, na prática, ele não é fácil. A gente sabe disso. Todo mundo que procura viver o evangelho verdadeiro, genuíno, sabe que não é nada fácil. Porque é negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Mas é esse conselho aí. Se alguém te maltrata e ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele não tiver fome nem sede, mas não fale mal dele, abençoe ele, ora por ele, sabe? O quarto conselho: tenha domínio próprio. Tava passando um perrengue com isso esses dias pra trás, porque eu tava com um certo descontrole, uma certa falta de domínio próprio com as redes sociais. Nas configurações de quase todos os celulares tem o tempo de uso, né, que a gente passa nas redes sociais.
E o meu tava alcançando 7, 8 horas de uso que eu ficava no celular por dia. Eu fiquei bem escandalizada com aquele tempo que eu passava nas redes sociais e percebi que eu tava com falta de domínio próprio, eu não tava conseguindo dominar a minha ação de ficar na rede social. Foi quando eu até fiquei sem Instagram, eu desinstalei o Instagram porque era a rede social que eu mais passava tempo, que eu mais gostava de estar passando tempo. E eu sei que domínio próprio não é só sobre isso, né? É sobre tudo, até sobre a nossa alimentação. Às vezes a gente come mais do que é necessário. Ou às vezes também é sobre as nossas palavras, né? Ter domínio sobre o que a gente fala e tal. Mas é um conselho muito bom, que se a gente seguir, a nossa vida vai ser muito melhor. Todos esses, né? O quinto conselho é: ignore as ofensas. Eu só tô trazendo um conselho difícil, não é mesmo? Mas é a palavra de Deus que fala isso. Deixa vir e ir quando alguém te ofender. Deixa as ofensas vir, deixa as ofensas ir. Não ofende a pessoa que te ofendeu, mesmo que isso não seja fácil. Quando a pessoa ofende você, ela tá dizendo mais sobre ela do que sobre você. Porque todo mundo já ouviu essa frase. Quando Pedro me falar de João, eu sei mais de Pedro do que de João. O Pedro tá falando mal do João, sabemos que o Pedro também tem coisa para melhorar, né? Começa que se tá falando mal das pessoas, já tem que melhorar nesse ponto. Então é sobre isso. Esse conselho foi baseado em Provérbios capítulo 19, versículo 11, que diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Isso é muito top. Gente, eu tô olhando muito pra baixo porque eu tô com a minha colinha no celular aqui, que eu anotei os conselhos aqui. Vamos para o sexto conselho, que é: não seja apegado ao dinheiro. Sabemos que o dinheiro, o amor ao dinheiro, né, melhor dizendo, é a raiz de todos os males. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Em Eclesiastes também, capítulo 5, versículo 10, diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e nem quem ama a riqueza se fartará do ganho. Outro conselho que pode entrelaçar com esse é: se você tem dinheiro, um pouquinho mais de condição, ou até mesmo se você não é rico, você pode também ajudar uma pessoa necessitada, um pobre, uma pessoa que está necessitando, né, talvez de uma roupa, de um alimento. A Bíblia nos fala para praticar a caridade. Isso é muito importante. Fazer o dia de alguém melhor, fazer o dia de alguém mais feliz. Eu quero muito melhorar nisso. Agora vamos para o sétimo conselho. Seja alegre em todo o tempo. Todos esses conselhos estão muito complicados. Eu sei que em momentos em que tudo tá indo bem, tudo tá acontecendo como a gente quer, como a gente planejou, como a gente sonhou, é fácil se alegrar. Mas quando tá tudo indo ao contrário, tudo parece que tá dando errado, é muito difícil se alegrar nesses momentos. Mas a Bíblia fala pra gente ser alegre em todo o tempo. Ela não fala assim: seja alegre só quando tudo estiver indo bem. Tá dizendo pra gente ser alegre em todo o tempo. Se a gente for parar pra pensar, mesmo quando a gente tem dificuldade, mesmo quando tudo tá dando errado, a gente tem motivo para se alegrar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho a minha vida, eu acordei viva hoje, respirando. Isso é motivo para se alegrar, porque eu sei quantas pessoas gostaria de ter essa oportunidade de viver mais um dia, mas sei lá, talvez por algum motivo, por alguma doença, ela não pôde viver mais um dia. E eu tive essa oportunidade hoje, então é um grande motivo para me alegrar. Outro motivo: hoje todos os meus membros do meu corpo estão em perfeito funcionamento. Meus olhos conseguem ver, minhas mãos conseguem tocar, meu nariz consegue sentir, eu consigo sentir o sabor dos alimentos. Pensa, que coisa ruim deveria ser a gente não conseguir sentir o sabor dos alimentos. Todos nós temos motivo para ser grato, não é mesmo? Talvez para cada pessoa vai ser um motivo, né? Talvez a pessoa ela não consegue ver motivo para ser grato em ter todos os membros funcionando, porque às vezes ela tem algum membro que não funciona perfeitamente, mas ela vai ter outros motivos para ser grato e para ser alegre. Em Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor.
Novamente direi, alegre-se. Eu sei que às vezes a gente fica muito focado nos problemas da vida, mas se a gente parar para pensar, a gente tem sempre motivo para se alegrar no Senhor. E o 8º conselho diz: ouça bem e com atenção antes de responder. Todo mundo sabe a importância de ouvir antes de responder, né? Quando a gente tá numa conversa com alguém e essa pessoa não sabe ouvir, ela quer interromper o tempo todo a gente, sabemos que isso é muito desagradável. A gente até perde a vontade de conversar com essa pessoa, não é mesmo? E a Bíblia nos fala pra gente aprender a ouvir antes de responder. E muitos problemas podem ser evitados se a gente ouvir o que a pessoa tem pra dizer, pra depois a gente sim responder, né? Tem um versículo em Tiago capítulo 1, versículo 19, que diz para que estejamos sempre prontos para ouvir e tardio para falar. O 9º conselho: não seja briguento ou barraqueiro. Sabemos a importância de sermos pacientes, misericordiosos, longânimos. Eu, como cristã, eu sei da importância disso. Mas até para quem não acredita em Deus, não é cristão, sabe também a importância de ser mais calmo, de não arrumar confusão, problemas, para ter uma vida melhor. Jesus falou que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. A gente não pode agir de acordo com a nossa vontade carnal. Ainda que a situação que a gente esteja vivenciando coopere para que a gente arrume um barraco, seja uma pessoa briguenta, temos que sempre lembrar que a gente não age de acordo com as nossas vontades carnais, mas de acordo com a vontade de Deus, porque somos filho dele e temos o caráter dele em nós. O último conselho, 10º conselho, mas não menos importante, é que a gente sejamos mais misericordiosos com as pessoas, né? Seja misericordiosa com as pessoas. Uma hora você também vai precisar de misericórdia, né? A gente é dependente das misericórdias de Deus o tempo inteiro. E quantas vezes a gente não é misericordiosa com as outras pessoas? Lembre-se que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, que Deus é muito misericordioso para conosco, que a gente também precisa ser misericordioso, paciente com as outras pessoas. Elas estão aprendendo também, estamos todo mundo na mesma jornada. Uma hora é a pessoa que precisa da misericórdia sua, e outra hora é você que vai precisar da misericórdia dela. Então faça isso por você e pela outra pessoa, e também para obedecer a Deus. E assim encerrou aqui meus conselhos. Meus não, né? Salomão, da Bíblia. Eu super indico você ler o livro de Provérbios. Ainda que você não seja cristão, você pode estar vivendo uma vida boa, mas se você seguir os conselhos de Provérbios, ela vai melhorar ainda mais. Posso te garantir 100%. Você que é cristão, é muito importante também ler a Bíblia. E Provérbios é um livro maravilhoso, que você não vai se arrepender de ler. Quando ler a primeira vez, querer ler a segunda, terceira, quarta, quinta. É muito legal. Eu tô muito empolgada para continuar a gravar vídeos aqui pro canal. Eu espero que vocês fiquem aqui também me acompanhando nessa jornada. Quero gravar mais vídeos sobre música também, que eu gosto bastante. Receitas que eu vou aprendendo. Tô numa nova fase de aprender muitas coisas. Falar sobre também o que eu acredito sobre Jesus, que é o mais incrível. E é muito importante a gente também poder respeitar a opinião diferente das pessoas e aprender com elas também. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido muito. Espero vocês no próximo vídeo. Viu? Beijo e bye bye!